boa noite a você, telespectador, que está assistindo ao programa Nossa Cidade de hoje. Seja muito bem-vindo ao quadro Consciência Animal. Eu sou a professora Jaqueline Melnick e hoje nós estamos aqui na Clínica Veterinária Arca de Noé para entrevistar a doutora Josiane, a proprietária da clínica. Seja muito bem-vinda, doutora Josiane. Obrigada, Jaque. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo programa Consciência Animal. Eu acho o tema de hoje de extrema importância. Então, castração de cães e gatos, mitos e verdades. Eu acredito que a consciência animal, a guarda responsável, ela está diretamente ligada à castração dos animais. Então, assim, é muito importante, que existem muitos mitos ainda, né? Na verdade, muitas pessoas resistindo em castrar seus animais por diversos motivos. Então, muitos acreditam que a castração ela vai ser um ato de mutilação ou que vão ter problemas como engordar, né? Ele pode engordar, o paciente pode engordar, mas isso tudo vai depender de vários fatores, como dieta, exercício físico. Então, não quer dizer que todo animal castrado ele vai ficar obeso, né? Existem mitos também de proprietários de cães machos, né? Que dá a impressão até na clínica que eles estão vindo eles mesmos para serem castrados, sabe? Então ainda existe muita resistência, como se o paciente fosse perder a sexualidade, como eles tivessem essa necessidade realmente de cruzar, sendo que para os animais o intuito é de procriação, né? Então uma vez que você castra, a grande parte dos machos eles perdem o libido e as fêmeas não entram mais no cio, então não existe mais essa necessidade. Então eu acho muito importante a castração, até para o controle da superpopulação, né, do próprio paciente, porque a gente evita muitas doenças, e para o próprio proprietário, né? Então é uma coisa que bem abrangente, que ajudaria, na verdade, num contexto. Então, doutora Josiane, já que nós estamos falando de castração, você poderia explicar para a gente o que é a castração? Como que ela acontece? Porque muita gente tem dúvida, né? Muita gente acha que, de repente, é uma coisa e, na realidade, é outra. Você poderia explicar para a gente, então? Então, assim, a castração, né, a esterilização, ela é um procedimento simples. Claro que existe o risco pela anestesia geral, né? Mas, ainda assim, ela é um procedimento seguro. O paciente fica em 12 horas de jejum, né? A gente pede um jejum de 12 horas para realizar o procedimento. Então, nas fêmeas, a ovário-salpingo-esterectomia, que consiste na retirada do útero, os ovários e as trompas. E nos machos, a orquiectomia, que é a retirada dos testículos. Então, anestesia geral, o paciente não vai sentir dor. Após a cirurgia, o paciente vai tomar antibiótico terapia, vai tomar anti-inflamatório, né? Vai receber pontos, né? Em média de 1 semana, 15 dias, retira-se os pontos. Eu costumo retirar com 10 dias. Lógico, o paciente vai ter que ficar num espaço mais restrito, não vai poder ficar pulando, correndo, né? Mas costuma ser muito tranquilo. E existem formas da gente minimizar os riscos também, que o pessoal tem muito medo da cirurgia, né? Então, exames complementares, a tecnologia também está bem avançada, né? Então, o paciente, ele é monitorado, né? Tem um monitor multiparâmetro. Então, hoje em dia, uma castração, o risco dela é muito mínimo. Não a grande maioria, mas algumas pessoas, né, preocupadas também com a superpopulação de animais, com a procriação dos seus animais. Muitas vezes, doutora, eles não usam castrar o bicho, eles usam da injeção do cio, o que a gente sabe que não é muito indicado, né? Você poderia explicar para a gente um pouquinho sobre os malefícios dessa injeção, explicar para o pessoal por que eles não devem aplicar essa injeção nos animais? A injeção nas fêmeas ela é muito prejudicial. Pode provocar tumor de mama, pode provocar piometra, que é a infecção uterina, né? Então, é um problema, uma enfermidade que acomete as fêmeas e, infelizmente, leva a óbito. Então, não é interessante você utilizar um anticoncepcional e sim castrar. Sem contar que castrando antes do primeiro cio, você, na fase ainda antes da puberdade, antes da fase adulta, você evita tumor de mama em 98% dos casos. Então, realmente, eu só vejo benefícios na castração, né? Você evita câncer de útero e evita a piometra, que é a infecção uterina. Então,
utilizando hormônio, né, as injeções anticoncepcionais, você pode estar contribuindo para um desenvolvimento de câncer de mama e uma infecção no útero. O que vem a ser depois bem mais caro o tratamento, né, doutora? Infelizmente eu sei da tristeza que é perder um animalzinho por esse meio, porque quando eu era jovem também, pela falta de informação, eu aplicava essa injeção e a minha cadela, infelizmente, morreu de câncer, porque a gente também, né, naquela época não costumava levar o que as pessoas falavam. Mas, enfim, é muito triste perder um animalzinho, todo mundo sabe. E, principalmente, perder porque a gente sabia que podia ter evitado, né? Mas, infelizmente, muita gente não tem dinheiro para castrar, é o que eles alegam, né? O que você aconselharia para essas pessoas, no caso? Castrar? Não castrar? Tentar um acordo? Bom, a esterilização ela é extremamente importante. Eu acredito que faça parte da posse responsável. Só que o problema também não é só da população em si, né? Eu acho que o problema também consiste, se a gente for falar, por exemplo, dos cães que temos nas ruas, né? Os semidomiciliados, que não são castrados, os problemas que trazem, tanto como zoonose, que foi citado, né, no programa anterior, a gente vê que o nosso município, infelizmente, ainda é muito precário nessa parte, sabe? Então, assim, as vantagens não é só para as fêmeas, é para os machos também. Então, assim, no macho a gente consegue evitar a demarcação de território, elimina a demarcação de território se for castrado ainda quando filhote. A gente evita o câncer de próstata, que eu acho importante citar também os benefícios dos machos, né? Bom, voltando ao assunto, os cães eles ficam mais tranquilos, então eles ficam mais calmos. Dessa maneira, com a esterilização, a gente evita essa superpopulação. Então, é de extrema importância não só para os pacientes, é de extrema importância para a população também, né? Como controle de natalidade. Então, quantos cães a gente vê na rua, de repente, a pessoa não castra o seu animal, né? Não castra a fêmea, enfim, e se depara com uma ninhada, né? De repente, a fêmea ficou prenha e está com uma ninhada, e ele precisa resolver o problema, né? E ele sai, às vezes, sem nenhum critério, doando esses animais. E muitos deles vão parar nas ruas novamente, né? Vão parar nas ruas. E sem contar que tem aqueles que têm a ninhada em casa e jogam num terreno baldio, na frente de uma clínica veterinária, né? Na frente da casa de uma protetora, né? Então, essa consciência de esterilização, eu acho muito importante. Eu acredito que realmente a castração é a solução, né? E quem ama, castra. E qual seria, então, doutora, a solução para a gente conter essa superpopulação de animais de rua, né? Que muitas vezes as pessoas, infelizmente, irresponsáveis, né? Elas acabam jogando os animais na rua, deixando eles procriarem, etc. Bom, a solução realmente seria a esterilização, né? Então, assim, eu acredito que o problema não está só com a população. Então, não é só a posse responsável. Eu acho que o governo também poderia contribuir, pensar melhor na situação, né, e ver que realmente precisamos fazer alguma coisa. Principalmente no nosso município, que tem muitos cães abandonados. Então, assim, não adianta ativar a carrocinha novamente, né, começar aquela matança de animais, que já foi comprovado que isso não resolve o controle populacional canino. Então, realmente, a esterilização em massa, né? Projetos, campanhas de castração na cidade, tanto para os cães de rua como os de baixa renda. Então, o controle de natalidade realmente é o que é eficaz para esse controle da população canina. Muito obrigada, doutora Josiane, por ter se disponibilizado a nos conceder essa entrevista. Foi muito valiosa, estamos muito agradecidos. E você em casa, com certeza, também, porque aprendeu bastante sobre a castração. Então, você também não pode perder no próximo programa sobre os perigos da automedicação. Um grande abraço e até lá!